Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. Números, capítulo 22, versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Não negocie aquilo que Deus já declarou. Queridos irmãos, depois das vitórias contra Seom e Og no capítulo anterior, Israel acampa nas planícies de Moabe, perto do Jordão. Isso causa grande temor em Balaque, que era o rei dos Moabitas. E ele vê o crescimento do povo e a vitória de Israel e teme perder o seu território. Então, decide recorrer a algo incomum, que é justamente contratar um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Na mentalidade antiga daquele povo, acreditava-se que as maldições pronunciadas por profetas tinham um poder espiritual real. E Balaque imagina que, se Israel for amaldiçoado, poderá ser derrotado. Mas logo podemos aprender uma verdade fundamental com a história de Balaque e Balaão. Aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Com isso, nós podemos aprender três lições nessa primeira parte do capítulo 22. Primeiro, devemos reconhecer que o povo de Deus vive debaixo da sua bênção. Deus fala claramente a Balaão: não amaldiçoarás este povo, porque é povo bendito. Essa declaração, meus irmãos, revela algo fundamental. Israel estava debaixo da bênção da aliança. E desde Abraão, Deus havia prometido, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, dizendo: Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Observa que vemos aqui a fidelidade de Deus à sua promessa, pois nenhuma força humana pode anular aquilo que o Senhor já decretou. Muitas vezes o crente vive com medo da oposição, com medo das críticas, com medo dos ataques espirituais. Mas a segurança do povo de Deus não está na ausência de inimigos, mas na fidelidade da promessa de Deus à sua aliança. Portanto, se permanecemos ou se pertencemos ao Senhor, a nossa vida está guardada em sua aliança. A segunda lição que podemos aprender é que o cuidado que devemos ter para não negociar aquilo que Deus já proibiu. Mesmo depois da ordem clara de Deus, Balaão começa a demonstrar algo perigoso, um coração inclinado ao lucro, pois Balaque tinha oferecido para ele muitas coisas proveitosas. E quando Balaque envia líderes mais importantes e oferece maiores recompensas, o versículo 18 nos mostra a resposta de Balaão, dizendo: Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Mas logo depois, no versículo 19, ele diz: Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor tem a me dizer. Ou seja, ele quer consultar Deus mais uma vez sobre algo que Deus já tinha falado, já tinha proibido. Isso revela um coração dividido. Balaão já sabia da vontade de Deus, mas desejava que Deus mudasse de ideia. E esse é um perigo espiritual muito comum em nossa vida. Às vezes, a vontade de Deus é clara nas Escrituras, mas o coração humano tenta negociar.
quando a verdade confronta os nossos desejos, quando obedecer custa algo, quando o pecado parece lucrativo. O problema de Balaão não era a falta da revelação, mas a falta de uma submissão ao Senhor Deus. O Senhor já tinha dito não, mas Balaão estava com o seu coração dividido. E por fim, a terceira lição que podemos aprender é de que Deus pode permitir nos nossos caminhos, mas isso não significa que Ele está aprovando. Perceba que Deus finalmente diz a Balaão, depois dele insistir e demonstrar essa dúvida, Deus diz que Balaão pode ir com aqueles homens. À primeira vista, parece uma mudança de decisão, parece que Deus concordou com Balaão. Mas o restante da narrativa mostra algo muito importante. Deus estava permitindo que Balaão seguisse o desejo do seu próprio coração. Isso explica, meus irmãos, que às vezes Deus permite que o homem siga o seu caminho para que o próprio pecado revele plenamente a sua própria corrupção. A história que virá em seguida, a famosa narrativa da jumenta, mostrará que Deus ainda estava confrontando Balaão. Queridos, nem toda porta que se mostra aberta para nós significa aprovação de Deus. Às vezes Deus permite caminhos que nos expõem as motivações do nosso coração, expõem as nossas cobiças, expõem até mesmo a desobediência escondida de Deus. Por isso, precisamos sempre examinar se as nossas decisões realmente estão alinhadas com a palavra do Senhor. Note que este primeiro episódio da história de Balaque e Balaão aponta para Cristo de uma forma indireta. Balaque tenta amaldiçoar o povo de Deus, mas descobre que a bênção divina do Senhor não pode ser anulada. O Novo Testamento, vemos que essa bênção se cumpre plenamente na pessoa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 3, nos versículos 13 e 14, vemos que Cristo se faz maldição em nosso lugar para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios, chegasse até a mim e a você. Aquilo que Balaque tentou destruir, o Senhor Deus preservou. E na pessoa de Cristo Jesus, essa promessa se expandiu para todas as nações. Hoje, somos abençoados por causa da promessa e da fidelidade de Deus cumprida no seu Filho Jesus Cristo. Com isso, a conclusão que nós temos de Números, capítulo 22, do versículo 21, do versículo 1 ao versículo 21, nos ensina três verdades, três lições importantíssimas. Primeiro, o povo de Deus vive debaixo da sua bênção. Segundo, não devemos jamais negociar aquilo que Deus já nos disse para não fazer, aquilo que Deus já proibiu. E terceiro, nem toda porta aberta, nem toda característica ou situação que parece ser bênção significa aprovação de Deus. Note que a história de Balaão nos lembra que o maior perigo espiritual não é a oposição externa, mas um coração dividido diante da vontade de Deus. Por isso, o chamado para nós hoje é claro: obedecer ao Senhor com sinceridade e confiar que aquilo que Deus abençoou, ninguém pode destruir. Que o Senhor te abençoe.